Questão de número 39. Se a função f for definida por f de x igual a 0 se x é racional e 1 se x é irracional, demonstre que limite de f de x quando x tende a 0 não existe. Questão de altíssimo nível, né? Então, vamos ver o que está acontecendo? O problema está falando o seguinte, ó. Existe uma função f definida por f de x igual a 0 se x é racional e 1 se x é irracional. Por exemplo, essa função é tal que o f de 2, que é um número racional, é 0. O f de 3,14, que é outro número racional, isso aqui não é o π não, é o 3,14, tá? É um número racional, dá 0. Agora, o f de π, o π é um número irracional. Opa, então a imagem de um número irracional é 1. É isso que está dizendo. Tá? Então essa é a função e ele está perguntando, está pedindo para a gente provar que o limite de f de x quando x tende a 0 não existe. Vamos fazer a justificativa aqui por absurdo. Vamos lá. Vamos demonstrar isso aí por absurdo. Como é que é a prova por absurdo? Em que consiste? A gente nega a tese e a negação da tese juntamente com as hipóteses do problema, a gente chega em uma contradição. A negação junto com as hipóteses do problema, a gente chega em uma contradição. Essa que é a ideia, tá? Então, qual é a tese aqui? Eu quero provar que esse limite não existe. Então eu vou supor que ele existe. E aí eu vou supor que ele existe, vou fazendo as continhas e aí a gente vai chegar em uma contradição. Vamos lá? Então vamos escrever assim, ó, suponha por absurdo, que o limite de f de x quando x tende a 0 seja igual a um número L, seja igual a um número real L. Bom, se o limite de f de x quando x tende a 0 é igual ao número L, então isso, por definição, significa que para todo epsilon maior que 0 que você considerar, existe um delta maior que 0 que cumpre a condição. 0 menor que módulo de x menos 0, aqui no caso, que é menor do que delta, implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. É isso? Então, dizer que esse limite aqui é igual a L significa que para todo epsilon que eu considerar, vai existir um delta tal que 0 menor que módulo de x menos 0 menor do que delta, implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Bom, já que isso aqui vale para todo epsilon, eu vou escolher o epsilon igual a meio, por exemplo. Epsilon igual a meio. Então tá, assim, dado epsilon igual a meio, dado epsilon igual a 1 meio, o que vai acontecer? Existe um delta maior do que 0, tal que acontece o seguinte, isso que a gente discutiu, ó, definição de limite, 0 menor que módulo de x menos 0, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que meio. Estou usando a definição de limite. Ou seja, eu vou escrever isso aqui na forma de intervalo, tá? Ou seja, o que significa essa escrita aqui na forma de intervalo? No fundo a gente tem aqui módulo de x menor do que delta. Módulo de x menor do que delta. Pelas propriedades dos módulos, significa que o x está variando de menos delta a mais delta. Então, menos delta menor que x, que é menor do que delta. Então, o x está no intervalo, o x pertence ao intervalo i da forma menos delta mais delta. Só que excluindo o zero, né? Por que eu estou excluindo o zero? Porque aqui a gente está falando assim, ó, 0 é menor que módulo de x. O módulo de x é sempre maior que zero. Então, o x não é zero, tá? E o x está nesse intervalo. Então, vou escrever assim, ó. Ou seja, x pertencente a esse intervalo que eu vou chamar de i, que é da forma menos delta mais delta, com exceção do zero, implica em módulo de f de x menos L menor do que meio. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar dois casos. Vou considerar
um x aqui no intervalo i como sendo racional e um x aqui no intervalo i como sendo irracional. Isso sempre é possível, pessoal. Olha, dado qualquer intervalinho aqui, ó, na verdade esse intervalo aqui ele é algo mais ou menos assim. Ó. Aqui está o zero com a bolinha aberta, porque o zero não faz parte. Aqui está o menos delta, aqui está o mais delta. Nesse intervalo existem números racionais e irracionais. Então eu vou pescar aqui desse intervalo um número racional, vou fazer as continhas, vamos ver o que acontece. Depois eu vou pescar daqui um número irracional, vou fazer as continhas e vamos ver o que acontece. Tudo bem? Então vamos lá, devagarzinho para a gente entender. Vamos escrever assim, 1. Se x pertencente a esse intervalo aqui é racional, é um número racional, então, olha o que vai acontecer. Então, aqui a gente tem assim, ó, módulo de f de x menos L, mas eu estou no caso em que x é um número racional. Se x é um número racional, o f de x vale 0. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar módulo de 0 menos L em módulo, né? Ó, 0 menos L em módulo. O que é isso? É módulo de menos L mais módulo de menos L é o mesmo que módulo de L. É o mesmo que módulo de L. Tá? Então, devagarzinho para a gente entender. Estou considerando no caso que x é um número racional. Se x é racional, olha, a imagem dele é 0. É 0. Então, aqui vai ficar módulo de 0 menos L, que é o mesmo que módulo de menos L, que é o mesmo que módulo de L. Tá? Então, se x pertencente a i é racional, então, olha o que vai acontecer. Então, o módulo de L é menor do que meio. O módulo de L é menor do que meio. E usando as propriedades dos módulos, a gente vai concluir que o L está variando de menos meio a mais meio. A gente vai concluir isso aqui, ó. Menos meio menor do que L, que é menor do que meio. Tá? Isso aqui é uma equivalência, vale a ida, vale a volta. Então tá, por um lado, a gente conclui da primeira parte aqui que esse L é um número variando de menos meio a mais meio. Tá? Agora vamos considerar o caso em que o x é irracional. Bom, então vamos colocar assim, ó, 2. Se x pertencente a i é irracional, o que vai acontecer? Olha só, aí você olha para cá, ó. Eu tenho o módulo de f de x menos L. Eu estou no caso em que x é um número irracional. Se x é irracional, o f de x vale 1. Então, o que eu vou ter? Módulo de 1 menos L menor do que meio. Opa, mas módulo de 1 menos L menor do que meio é equivalente a escrever o seguinte, pelas propriedades dos módulos. Menos meio menor do que 1 menos L, que é menor do que mais meio, né? Mais meio. Bom, o que mais agora? Na intenção de isolar o L, eu vou subtrair 1 a todos os membros aqui, né? Aí vai ficar assim, menos meio, menos 1. Ó, menos meio, menos 1. Dá para fazer direto essa continha, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, eu vou ter ali menos 3 meios. Isso implica no seguinte. Menos 3 meios menor do que menos L, que é menor do que... Agora, devo somar 1 aqui também, ó. 1 meio mais 1. 1 meio, menos, subtrair 1, melhor dizendo. Eu estou subtraindo 1. 1 meio menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Menos 1 meio. Bom, um pouco mais. Agora, multiplicando essa desigualdade por menos 1, a gente vai obter o seguinte. 3 meios maior do que L, que é maior do que 1 meio. Lembrando que quando você multiplica uma desigualdade como essa por um número negativo, você tem que trocar todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade. Então, acho que aí a gente já chegou na contradição, né? Porque, olha só, por um lado, olha o que a gente tem. L menor do que meio. Olha para cá, ó. Por um lado, a gente tem L menor do que meio. Por outro lado, a gente tem L maior do que meio. Isso é uma contradição, isso é um absurdo, né? O que gerou esse absurdo? Foi o fato da gente considerar que o limite de f de x quando x tende a 0 existe igual a L. Tá? Foi isso aqui que gerou esse absurdo. Logo, o que a gente vai concluir? Que esse limite não existe. Tá? Então, vamos lá. Finalizando a escrita. Assim,
Vou botar aqui embaixo, aqui, ó. Assim. Por 1, L, vamos botar assim, temos L menor do que meio. E por 2, por 1 a gente tem L menor do que meio, e por 2, temos o que aqui por 2, ó, aqui, né? Por 2, o que a gente tem? L maior que meio. L maior do que meio, tá? Isso é um absurdo, um absurdo. Vou botar aqui embaixo, para a gente finalizar. Um absurdo. Logo, o limite não existe, né? Logo, o limite de f de x, quando x tende a zero, não existe. Acabou. Questão de altíssimo nível.